Questão 173, Enem 2021, caderno amarelo. O zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 quilos por coelho, com um desvio padrão de 1 quilo, alimentando com essa ração durante o período de 3 meses. Então, vai dar cada coelho sendo alimentado por um mês. Com essa ração vai ter 10 quilos, mais ou menos 1 quilo, né? O desvio padrão, né? A média é 10 quilos, então os coelhos vão ter em média 10 quilos, eles variam, a maior parte deles aí vai variar 1 quilo para mais ou para menos. Então, os gordinhos vão ter 11, os magrinhos vão ter 9, certo? E alimentando por um mês com essa. Opa, por um período de 3 meses, desculpa. Alimentando por 3 meses com essa ração A. Eu vou chamar de ração A, de atual. Atual. Vai ser 3 meses e vai dar esse desempenho. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Então, eu vou falar nova ração. Ele alimentou pelo mesmo período, que é 3 meses. Ao fim, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg. Então, o desvio está maior para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência, só que ele não falou a média, né? Então a gente não sabe a média ainda. A eficiência dessa razão, ele utilizará o coeficiente de variação, CV, que é uma medida de dispersão definida por CV é igual a S sobre X barra, X com uma barra em cima, em que S representa o desvio padrão, que é esse valor que ele deu. Então eu vou falar aqui, ó, já vou deixar aqui embaixo que esse aqui é o valor S. E x barra é a média. Aqui é x barra, que é a média, que é o que a gente não tem, né? A média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação, ou seja, ele quer uma variação supostamente menor. Então, ele quer que o CV dessa ração nova, ele quer que esse CV da ração nova seja o quê? Seja menor do que o CV da ração atual que ele está usando. É isso que ele quer. Aí, o que é CV? CV é S dividido por X barra de cada uma. O que é o S da ração atual? O S é o desvio padrão, é 1 kg. Então, na atual vai ser 1 kg dividido pela média, que é x barra, que é 10 quilos, certo? X barra da atual é 10 quilos. E na nova, a gente vai ter o quê? A gente tem o S, que é o desvio padrão, é 1,5 kg. Só que a gente não tem o x barra. A gente tem que descobrir justamente quem é o x barra, para isso aqui ser válido, né? A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra, né, que é da do nova, em quilograma, for superior a. Então, a gente tem que resolver essa conta. Ele falou, ó, é a ração atual, recapitulando, a ração atual a gente usou por 3 meses, essa é a média, esse é o desvio padrão. A ração nova a gente usou por 3 meses, esse é o desvio padrão e a gente não sabe a média. Aqui. A gente vai substituir uma ração pela outra se o CV da nova for menor que o da atual. E o CV a gente calcula usando essa forma. Qual tem que ser o valor da média que a gente vai jogar nessa conta e vai torná-la verdadeira? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então a gente já chegou na formulação matemática, agora é só resolver. É importante lembrar uma coisa aqui. Esse x bar é um valor de uma quantidade de ração. Então ele é um valor positivo, certo? A gente tem que lembrar disso quando a gente está trabalhando com inequação, porque quando a gente multiplica por valores negativos a nossa inequação, o sinal inverte. Ó, vou dar um exemplo para vocês verem. Ó, presta atenção aqui no cantinho. 3 é maior que 1, certo? 3 é maior que 1.
Nada errado. Se eu multiplicar os dois lados aqui por 5, que é um número positivo, isso continua verdade. Vai ficar 15 maior do que 5. Agora, presta atenção. Se eu multiplicar por um valor negativo, por exemplo, eu vou multiplicar por menos 2 aqui e multiplicar por menos 2 aqui, ou seja, o mesmo valor. Menos 2 vezes 3 é menos 6. E 1 vezes menos 2, né? Dá menos 2. Menos 2 é maior do que menos 6. Olha o que aconteceu com o sinal, ele inverteu. Certo? Ó, se a gente pegar a reta dos números aqui, ó, eles crescem positivo para cá, negativo para cá. Aqui está o zero, aqui está 1, aqui está 2, aqui está o 6. O 6 é maior que o 2, mas olha só. Aqui tem o menos 1, aqui tem o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Quem que é maior? O menos 2 é maior que o menos 6, certo? Então, olha só, que ele está mais para a direita da reta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai trabalhar com a equação. Se a gente multiplicar por um número negativo, senão inverte. Mas aí, por a nossa sorte, o x barra é um número sempre positivo, porque ele é a quantidade média de ração. O coelho não tem como comer ração negativa, quilos negativos, né? Então a gente pode operar matematicamente aqui sem muitos problemas. Vamos lá. Eu vou multiplicar os dois lados da nossa equação por x barra, para eliminar esse x barra daqui de baixo. E como x barra é um valor positivo, o nosso sinal da inequação não vai mudar. Ele continua para cá, ó, tá? Outra coisa que eu vou fazer, quilo corta com quilo, aqui esse quilo não vai cortar com ninguém. Eu multipliquei ambos os lados por x barra, né? Um x barra novo aqui, certo? Para não alterar a inequação. E aí esse x barra vai cancelar com esse. O quilo cancelou com o quilo, e a gente tem isso. Eu vou multiplicar ambos os lados agora por 10, tá? Vou multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. 10 é um número positivo, não altera o sinal da inequação. Aqui desse lado vai cancelar o 10 com 10, não altera a multiplicação. E 10 vezes 1,5 é 15. Então, o nosso x barra tem que ser maior do que 15 quilos para a nossa condição lá do CV ser válida, e aí a gente poder ter a situação da troca da ração. Então, a resposta aqui é que a ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra quilograma for superior a 15. Resposta aí. Vamos para a próxima questão.